Estamos no ar, ao vivo. Olá, pessoal. Quem está falando com vocês é o Henrique Lisboa, diretamente de Belo Horizonte. Hoje vamos iniciar mais um vídeo do nosso querido projeto Vamos Nos Conhecer, uma parceria muito legal entre o GEG Belo Horizonte e o GEG Presidente Prudente. Engasguei, mas é isso mesmo, Presidente Prudente. Hoje temos convidados especialíssimos aqui. Nossa querida e sempre companheira Arlete está aqui com a gente. Por favor, Arlete, com você. Faça as honras. Olá, pessoal! Muito boa noite a todos os que estão nos assistindo através da nossa página do evento no Google Plus e aqueles que vão nos assistir depois no YouTube. Boa noite também aos nossos amigos que estão aqui presentes virtualmente no nosso primeiro evento online, onde nós temos uma convidada mais do que especial, que vocês vão conhecer na noite de hoje. Verdade, é isso aí. Estamos também aqui com o Fabiano, nosso grande amigo aqui do GEG Belo Horizonte. Por favor, Fabiano, faça as honras e se apresente, meu amigo. Olá, pessoal, boa noite. É uma grande alegria estar aqui presente, compartilhando de uma discussão que promete ser muito rica, muito inovadora no que diz respeito à educação. Eu sou o Fabiano, sou colaborador do GEG Belo Horizonte e estou aqui com muita alegria compartilhando esse espaço com os nossos colegas hoje. Sejam bem-vindos. Excelente, meu caro. E ela, nossa convidada mais do que especial, Tatiana Clix, editora-chefe do site porvir.org. Tatiana, por favor, se apresente. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com a gente tão prestativamente. Seja bem-vindo. Tudo bem, pessoal. Primeiro eu agradeço o convite, é um prazer estar conversando com vocês. E espero que eu tenha alguma coisa para compartilhar que seja legal, que seja interessante. Acho que pode ser uma discussão bem boa. Sem dúvida nenhuma, Tatiana, vai ser bem legal. Primeiramente, antes da gente iniciar, eu gostaria de compartilhar com vocês a nossa tela do evento. Então, nós estamos transmitindo diretamente do Google Plus, do Hangout. Depois vai ficar disponível aqui no YouTube. Então, acessa lá o Hangout, essa é a nossa página. Se você já estiver presente, por favor, faça seus comentários, participe conosco, divulgue o evento. Nós queremos um evento bem participativo, assim, a gente sabe que sozinho a gente não constrói nada, então, tiverem dúvidas, a Arlete vai estar atenta, apareceu as dúvidas, ela vai jogar para a gente, e a gente construir um diálogo bem bacana aqui, que isso também vai ficar registrado, né, então vamos tentar fazer a melhor opção. Isso é uma parceria entre o GEG Belo Horizonte, então depois vocês, por favor, acessem lá a página do GEG Belo Horizonte e a página também do GEG Presidente Prudente. Ok? Bom, vamos lá então. A Tatiana, ela, para quem não conhece, ela é editora do site Porvir. Então tá aí o site Porvir no dia de hoje. É um site de notícias sobre educação e inovação. Tatiana, apresenta para a gente um pouquinho o projeto. Eu sei que é um projeto, e quem acessar o site vai ver, isso é um projeto inspirado pela Inspirare, né, que é uma fundação, que é um órgão... talvez o fomentador desse projeto, também tem feito muitas coisas interessantes. Apresenta para a gente um pouquinho o site, fala para a gente do que se trata, e se puder também já emenda em como que você chegou até ele. Você está desde o início, você chegou já com ele andado, por favor. Então, o Porvir é uma iniciativa do Inspirare, como você falou, que é um instituto familiar, e é a primeira iniciativa desse instituto, né? Esse instituto, todas as ações que são realizadas por ele são para melhorar a educação do Brasil, mas tem uma particularidade dessas ações, de tudo que a gente faz, que une todas essas ações, que é a crença de que a melhoria da educação no Brasil, ela não vai vir só se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, mesmo que a gente faça com mais qualidade, ou que a gente consiga atingir mais alunos, mais pessoas, se a gente continuar fazendo exatamente do jeito que vem sendo feito, essa educação não vai ter significado e não vai ser o suficiente para preparar os nossos jovens e para fazer sentido para os nossos jovens, né? Então, a gente acredita que é preciso ter inovação.
dentro desse contexto, que é preciso reverter, que é preciso mudar completamente a forma como as pessoas ensinam e como as pessoas aprendem. E dentro desse contexto, o Porvir é uma das iniciativas do Inspirare, e é a iniciativa que está ligada e está pesquisando o tempo inteiro e está mapeando o tempo inteiro tudo o que tem de novo, o que é tendência na área de educação, seja uma ferramenta tecnológica, um jogo, uma plataforma adaptativa, enfim, seja alguma coisa que seja uma ferramenta, seja um método novo de aprendizagem ou alguma maneira como as pessoas estão usando os métodos, né, aplicações de novos métodos, sejam pessoas que estão pensando, estão estudando e que expõem essas pesquisas e a gente entrevista as pessoas, enfim. E sejam experiências mesmo, né? Coisas que estão acontecendo em escolas, em redes, no Brasil e no mundo. Então, para a gente fazer isso, enfim, tem várias maneiras. A gente tem uma equipezinha, não é uma grande equipe, mas tem uma equipe, a gente sempre quer mais, né? Mas, enfim, tem uma equipe de jornalistas, de relações públicas, que tem uma relação pública, uma designer e 3 jornalistas. E a gente conta com colaboradores que a gente chama de antenas, né? Por que antenas? Porque são pessoas antenadas que estão espalhadas em muitos lugares e que nos vão alimentando, dizendo, olha que interessante aqui, olha o que está acontecendo ali e tal. E aí, diante dessas colaborações, a gente pesquisa mais a fundo e, né, acaba transformando isso em reportagens e publicando no site. E, além disso, enfim, a gente participa de muitos eventos, conversa com muita gente, enfim, tem várias maneiras pelas quais a gente consegue achar todas essas novidades por aí. E aí o site, eu sei que eu espero que a maioria de vocês conheça e tal, eu acho que é a maneira que a gente consegue chegar ao maior número de pessoas, assim. E a gente tem uma rotina de publicação, de reportagens nesse site, além disso a gente publica também alguns conteúdos mais especiais, mais longos, mais aprofundados, que já é até uma vontade, uma ideia de formar, assim, de ajudar as pessoas que dizem, legal, esse monte de matéria legal que vocês fazem, de coisa super bacana que acontece no outro lado do mundo, mas como que eu faço aqui na minha escola, né? Então a gente já se preocupa com isso, assim, o site tem 3 anos, e acho que no início ele começou muito assim, fazendo mostrando todos esses casos, e aí a gente sentiu essa necessidade de ajudar também, tá, beleza, mas e aí? Como que a gente traz isso para a nossa realidade, como estão fazendo? Então tem 2 ações que a gente faz nesse sentido. Uma é fazer esse especial, que a gente chama até de super especial, que o ano passado a gente produziu um sobre socioemocionais, e produzimos um sobre personalização do ensino, enfim, que a gente entra bem a fundo, pesquisa alguns casos mais a fundo, dá dicas de como aplicar e tal, que, enfim, acho que é um trabalho que é bacana para quem trabalha para educação, assim. E a outra maneira que a gente encontrou de tentar chegar mais no chão da escola, e que está sendo muito, muito interessante, muito, muito bacana, é o Diário de Inovações, que é uma sessão que a gente criou ano passado para ouvir histórias de professores do Brasil inteiro que estão nos enviando esses relatos. Então, eles estão, assim, como que eles estão inovando no seu dia a dia, né? E porque tem muito assim aquela ideia de que só dá para inovar quando tem uma super estrutura ou quando toda a rede se estrutura e constrói. Obviamente que essa é a melhor maneira, se tiver uma política geral e se tiver um plano pedagógico que seja estruturado e que pense desde o princípio o currículo e tal. Mas tem muita gente fazendo muita coisa legal no seu dia a dia mesmo, assim. E aí a gente lançou essa sessão e está sendo super prazeroso, porque assim, o retorno é ótimo, a gente recebe muita história bacana, que a gente nunca ia descobrir, mesmo com os nossos antenas e com os nossos eventos, né? Sempre acaba ficando um pouco restrito à nossa rede, né? A gente não tem uma rede infinita de contatos, assim. E com esse Diário de Inovações, a gente está descobrindo, assim, casos, assim, numa escola, num assentamento sem terra no Rio Grande do Sul, ou um caso numa escola em Goiás, enfim, de vários lugares do país, e
coisas super interessantes que estão sendo feitas que a gente não sabe, né? Nem imagina que está acontecendo. E acho que é bem inspirador, assim, acho que vale a pena acompanhar. Vamos lá, o que mais? Bom, eu sou jornalista, não sou educadora, mas me apaixonei pela área da educação há uns 4, 5 anos atrás. Eu fui jornalista, já trabalhei, eu sou do Sul, sou de Porto Alegre, trabalhei muitos anos no Rio Grande do Sul, trabalhei em várias assim, no Jornal Zero Hora, no portal Clique RBS, que é o portal do grupo RBS lá no Sul, em várias áreas, alguma coisa com educação, mas nada muito específico. Daí eu vim para São Paulo e acabei trabalhando como editora da área de educação do portal IG. Foi uma experiência super interessante, porque eu comecei a conhecer o assunto e entender o assunto e conversar com pessoas que trabalham com isso e me apaixonei pelo tema. Assim. E aí hoje eu estou trabalhando mais diretamente, continua sendo um trabalho de produção jornalística, mas ele também é um trabalho de causa, assim, né? Tipo, a gente acaba fazendo assim, obviamente usa os critérios e tudo que eu aprendi como jornalista, mas ele tem assim uma vontade por trás, uma causa por trás que é muito bacana, assim. E que dá a impressão até que fomenta a coisa do jornalismo, né? O jornalismo por si só também é uma causa, né? Ele tem a questão do interesse público do trabalho, que às vezes é um pouco manchado pelo interesse econômico, político, mas que quando você tem lá uma fundação, um ideal, parece que essas coisas dão uma arrefecida. Então, eu acho que tem espaço para tudo, né? Tem assim, o jornalismo independente ele é necessário e a gente apresentar todos os problemas que estão acontecendo é necessário, mas às vezes se a gente tem uma causa definida e é uma causa que a gente acredita, é interessante também, é um jeito interessante de você produzir conteúdo e de você influenciar pessoas. Ô, Tatiana, eu também sou jornalista, eu já falei isso outras vezes, já fui mordido pelo vírus da educação, adoro, sou apaixonado, tanto pelo jornalismo, pela comunicação, quanto pela educação. Mas voltando um pouquinho no site Porvir, eu percebi que talvez mais iniciativa da Inspirar, vocês fazem alguns encontros presenciais, né? Vocês criam também espaços presenciais, tem a Transformar, que é um seminário que vocês realizam, não é isso? Esse ano vai ter? Porque eu vi que tem 2013, 2014. Não, enfim, acho que eu não terminei de falar. A gente tem toda essa mobilização online, né, que é o site, os conteúdos que a gente produz para o site, que a gente difunde via redes sociais também, e a gente tem uma parte de mobilização presencial, que é alguns eventos que a gente promove. Então, o Transformar é um evento que a gente faz uma vez por ano, é um evento que a gente faz em parceria com outros, né, com a Fundação Lema, com o Instituto Península, e é um dia inteiro, é um evento para 800 pessoas, são pessoas convidadas, e é muito interessante porque a gente traz, assim, pessoas de ponta, assim, a gente traz as principais pessoas que estão inovando em educação no mundo, né, vem muita gente de fora, muita gente dos Estados Unidos, da Europa, de outros países, e casos brasileiros também, e a gente apresenta isso nesse evento, que é bastante produtivo. É legal, assim, obviamente, tem 800 pessoas que estão lá, que vivem aquele momento, mas depois disso, né, a gente tem os vídeos, a gente faz reportagens, a gente entrevista essas pessoas e tenta levar o que acontece lá também via online. Para isso tem um outro tipo de evento que a gente faz, que são menores, que se chama série Diálogos, o Futuro se Aprende. São eventos que a gente faz por um tema específico, que a gente escolhe alguns dos temas que a gente está trabalhando bastante, que a gente acha importante discutir. E o intuito desses eventos é produzir conteúdo sobre esses eventos, sobre esse tema. Então, assim, ou a gente produz recomendações, ou a gente produz propostas. Então, ano passado, o que aconteceu? A gente fez um evento sobre habilidades socioemocionais e a importância de desenvolver isso nos jovens, na educação. E aí o grupo que estava presente produziu uma série de recomendações de como fazer isso, enfim, no currículo, na sala de aula, na formação dos professores. Eram pessoas que já trabalhavam com isso, ou que estavam começando a trabalhar de diversas áreas, tanto a área de educação, como da área de
empreendedorismo, enfim, tinha um grupo variado de pessoas. Então, esses eventos menores são para isso, assim, para construir recomendações, para construir conteúdo e depois difundir também. São todas tentativas que a gente tem de... Porque toda essa pesquisa, todo esse mapeamento que a gente faz é para levar essa informação ao maior número de pessoas e sensibilizar as pessoas e ajudar as pessoas a aplicarem essas inovações no seu dia a dia. Em termos de feedback do público, principalmente de educadores, como é assim? Vocês recebem, você falou que tem os antenas, né? Que é a rede de colaboradores no que diz respeito ao conteúdo. E no que diz respeito ao feedback, assim, vocês têm muito feedback de professor que se inspirou pelo trabalho de vocês, que continuamente entra no site e se inspira e leva para a sala de aula e testa e dá o feedback que deu certo, errado. Como que é esse relacionamento com o público de vocês? Então, a gente tem um público assim, eu acho que o professor é a grande parte do nosso público, e muita gente assim, ou ligada em inovação, ou ligada em empreendedorismo, enfim, muita gente também está interessada na educação e em como a educação precisa mudar. Alguns pais, né, que ficam angustiados também com as escolas dos seus filhos e se dão conta que aquela escola não é igual a que eles tinham e não está mais fazendo, né, sentido. E a gente tem o feedback, é muito bacana, isso é uma outra diferença de trabalhar, né, como jornalista no Porvir e trabalhar como jornalista em outros lugares, porque as pessoas, a gente tem um público menor? Tem. A gente tem esse desafio de aumentar esse público? Tem. Mas, assim, as pessoas que nos leem e que gostam da gente, elas nos amam. Assim, elas têm um agradecimento pelo conteúdo que a gente produz, assim. E é muito bacana, assim. Por exemplo, quando a gente participa de evento e tal, porque além dos eventos que a gente promove, tá, tudo bem, quem vai nos nossos eventos, né, pode até ser uma coisa que vai puxar o saco e tal, beleza. Mas às vezes a gente vai para outros lugares e incrível, as pessoas, nossa, editor do Porvir, nossa, você trabalha no Porvir, nossa, eu amo de vocês, tipo assim, uma coisa assim que eu nem tô acostumada. Porque as pessoas realmente gostam, assim, as pessoas, elas dão valor ao que a gente faz, assim, elas muitas vezes assim, nossa, eu já pensava isso, e vocês é legal porque vocês vão lá e explicam e organizam essas coisas pra gente, assim, então é bacana, é bem legal. Os professores também, às vezes, mandam um e-mail, enfim, a gente tem esse retorno por redes sociais, por e-mail, e esse do Diário de Inovações está sendo muito interessante, porque as pessoas estão muito agradecidas mesmo, de poderem compartilharem suas histórias e de mostrarem o que elas já estão aplicando, é legal. Bacana. Alguém quer perguntar? Arlete, quer falar, quer comentar? Como é que está a participação do público, Arlete? Henrique, nós estamos com educadores de todo o Brasil participando online conosco, mandando as suas saudações de boa noite, cumprimentando pelo nosso evento em parceria dos nossos grupos de educadores Google, e estão fazendo comentários muito favoráveis às publicações do site porvir.org. E vale a pena mesmo, pessoal, entrar no site. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para questionar a nossa convidada especial, a Tati, a respeito de uma publicação muito recente, que fala a respeito das tendências na educação em 2015. Eu quero destacar um trecho, se ela puder fazer uma fala a respeito. É um trecho em que está escrito o seguinte: tudo começa com o enfrentamento de dois grandes desafios. A garantia de conectividade plena, que permitirá acesso a recursos multimídia de maneira eficiente. E uma formação de professores que os prepare para inovar e lidar com ferramentas digitais. E é justamente esse aspecto que eu gostaria que a Tati destacasse para nós. Como todos nós somos líderes e membros dos grupos de educadores Google, como é que nós podemos, então, utilizar as soluções Google neste cenário de inovação na educação? Então, eu acho que enfim, você tocou nesse, a gente acabou de publicar esse material, e que é
tentando fazer um apanhado do que vai ser importante esse ano, do que vai acontecer esse ano. E aí você tocou assim, né? Não sei se todo mundo viu o infográfico. Seria legal se a gente pudesse compartilhar o infográfico. Tá mais para baixo nessa mesma matéria, assim. Ok, Tá? vou compartilhar aqui. É. Aliás, eu compartilhei no meu Pinterest porque é um infográfico fantástico. Vocês que criaram? Foi a gente que fez. Enfim, fez a partir da consulta a especialistas e tal, mas a gente que bolou. E aí, enfim, a gente apresenta ali, né, três camadas, e o que a gente está falando agora do que vem dentro, né? Porque, assim, tem coisas maravilhosas que podem acontecer e que podem ser feitas, e a tecnologia vem para ajudar de uma maneira absurda, assim. Mas tem duas coisas, para todas essas outras coisas, todos esses métodos, todas essas tecnologias serem usadas, tem duas premissas importantes e que são urgentes nesse ano, que é a formação dos professores e a conectividade. E aí são dois pontos até de advocacy do Inspirare, né, do instituto que eu trabalho. Porque, enfim, a conectividade assim, a gente não vai poder usar todas as tecnologias do Google ou outras que tem disponíveis se as pessoas não tiverem acesso à internet, né, não tiverem acesso a banda larga, acesso de veloz. E a gente sabe que no Brasil é muito desigual, né, tem alguns lugares que tem, outros lugares não tem, e não só dentro das escolas, né, às vezes não tem acesso de qualidade em outros ambientes, né. Então, existe uma preocupação em fazer com que isso se torne mais popular, que as escolas tenham mais acesso a isso, que elas consigam oferecer isso. E mesmo que não consigam oferecer para todos os alunos o tempo inteiro, né, que elas consigam, de alguma maneira, administrar o que elas têm disponível e da melhor maneira possível para que não fique só um computador lá na secretaria para mandar e-mail, né? Enfim, que de alguma forma o acesso que tem seja compartilhado, seja usado pelos alunos e pelos professores. Então, é uma preocupação, é uma dificuldade, e acho que é importante a gente lembrar essa dificuldade, não só ficar falando de como é legal as plataformas X, Y, Z, mas, enfim, tem que ter isso para acontecer. A outra coisa é a formação do professor, né? Tem toda uma discussão em torno da mudança do papel do professor, que ele deixa de ser aquele professor que vai transmitir conhecimento e que vai só dar aula e depois fazer a prova, que detém toda a informação, ele não é mais isso. Mas ele continua tendo um papel importante, só que ele também foi formado de outra forma, ele também foi preparado para dar outro tipo de aula, em geral, a maioria, né? E ele precisa ser formado de novo, ou os novos professores precisam ter uma nova formação que também passe pela inovação, né? Então, usando a própria inovação na formação dos professores que eles vão conseguir adquirir esse novo papel de mediador do conhecimento, de guia, enfim, daí tem uma série de nomenclaturas, cada um chama de uma maneira, né, mas é saber lidar com todas as informações que a tecnologia dispõe, é saber adquirir esse outro papel. Então, acho que são duas coisas importantíssimas para todo mundo se preocupar em 2015. Ô, Tatiana, na sua opinião, assim, de tudo que você tem visto, pesquisado, entrevistado, conversado com o público, o que você acha mais difícil nesse universo de educação e tecnologia? A conectividade, ou o fato das pessoas estarem conectadas, infraestruturas, tudo que você falou de primeiro, ou você acha mais difícil o professor se convencer da necessidade dele de se atualizar? Porque muitas das vezes eu percebo isso, assim, percebo que o professor está vendo uma onda de inovação chegando perto dele, mas ainda assim isso ainda não é suficiente para que ele se modifique, né, que ele se atualize, que ele busque, porque a gente sabe que o professor, até mesmo com uma formação antiga, ele tem na formação dele a questão de buscar, de estar sempre atualizado, ele fez isso e faz isso durante muitos anos. Mas às vezes eu percebo que há uma classe, uma parte dos professores que ainda não se sentiu mobilizado por isso e continua repetindo métodos, repetindo metodologias, repetindo processos, repetindo maneiras. Então, assim, na sua opinião, o que é mais difícil? O Brasil, política, econômica, infraestruturalmente, conseguir se organizar, ou você mobilizar o professor que ainda não quis se mobilizar?
Eu acho que as pessoas são mais devagar, são mais... Os processos com as pessoas em geral, não com os professores, mas com as pessoas no geral, e os processos de mudança, né? Não, enfim, qualquer tipo de trabalho, quando chega alguém dizendo que tem que mudar a maneira como a gente tem que fazer as coisas, ou tem que mudar o que faz, em geral é mais lento, né? É mais difícil, não existe uma fórmula pronta que diga vai ser assim, como convencer cada pessoa uma pessoa, cada pessoa reage de uma forma. Eu tendo a achar que a questão da formação dos professores anda mais devagar que a questão da tecnologia, assim. E aí enfim, eu concluo isso pela rapidez como a tecnologia no Brasil, como a popularização da internet, dos smartphones e de tudo, é muito rápido. O Brasil é um país muito conectado. Por mais que a gente tenha questões de banda larga, a gente reclama que o 3G não funcione, mas o Brasil é um país onde as coisas, nesse sentido, caminham rápido, né? E daqui a pouco, assim, todos os alunos vão ter seu próprio device, né? Seu próprio celular, seu próprio tablet. Se não todos, grande parte, assim, as coisas acontecem muito rapidamente. Eu acho que as pessoas acontecem mais lentamente, e não só por responsabilidade dos professores e das pessoas, assim, só porque os processos educativos, eles demoram mais do que, né, os tecnológicos mesmo. E aí, de novo, assim como a gente tem muita coisa para evoluir na educação básica, a gente também tem coisas a evoluir na educação superior e na formação dos professores, e aí uma responsabilidade que é dos governantes, que é das pessoas que fazem as políticas públicas, as pessoas que lideram as universidades, enfim, que também precisam passar por processos de inovação, né? Então, tipo, os reitores, os acadêmicos também precisam passar por esse processo para depois influenciar quem eles vão ser formados. Então, são muitas questões envolvidas. Eu acho que isso pode ser mais lento do que a conectividade. Eu também acho, eu concordo com você plenamente, assim. E com relação à escola e a universidade também, em alguma medida, pública e privada, eu percebo que muita da inovação que a gente tem na educação brasileira, ela parte da educação privada. Até por essa questão, esse preconceito de achar que inovação está necessariamente ligado a recursos financeiros e materiais, né? Nós sabemos que não. Você mesmo já falou isso, que na sua coluna de colaboração, as pessoas mostram atividades que elas estão fazendo no cotidiano que são extremamente inovadoras. Nesse caminhada sua no porvir, nesse contato com a educação, qual que é o seu parâmetro? Qual que é o seu parâmetro? Qual que é a sua relação? Qual que é a sua perspectiva? O que você pensa e o que você prevê em termos de educação pública e educação privada? Só um parêntese, eu tenho um sonho muito grande, que é de fazer tudo isso. Eu trabalho numa escola privada, mas de fazer tudo isso que eu estou fazendo na educação pública. O Google, por exemplo, ele já foi implementado nas escolas estaduais de Minas e de São Paulo, até onde eu sei. Mas ele não foi usado como a gente imaginaria, né? Assim, os 3, 4 milhões de estudantes do ensino médio aqui de Minas Gerais, que poderiam ter acesso às ferramentas do Google Education, não têm, por despreparação, por incapacitação, por dificuldade de acesso, por limitações muitas. Mas eu tenho um sonho muito grande, que é de ver todo esse movimento que a gente faz, todo aquele, por exemplo, vou pegar aqui iconicamente, tudo aquilo, aquela beleza que é ver a sala Google no Mater Dei, aquela escola de São Paulo, São Bernardo, ver aquilo numa escola pública ou em várias delas, né? Na sua opinião, assim, como que você vê essa relação? Eu estou viajando muito na maionese ou realmente a escola particular, nesse sentido, ela às vezes está um passo à frente? Em geral, enfim, os números das escolas públicas e das escolas particulares sobre vários aspectos de infraestrutura e de qualificação de professor e de resultado nas avaliações, em geral, os números das escolas particulares são superiores do que a média dos números das escolas públicas. Porque, enfim, a gente
a gente conhece, a gente tem 80% das escolas são públicas, né? Em torno de 80%, e 20% são particulares. Então a gente já está falando de um número muito grande e de uma coisa, né, partindo de uma base muito grande, assim. E de um país grande, com grandes diferenças, e com governos que trocam e que têm diretrizes diferentes e verbas diferentes, enfim. Então, eu acho que isso reflete, você está falando, reflete um pouco a realidade em relação a tudo na educação, né? Mas o que não quer dizer que não existam alguns casos muito interessantes em escolas públicas e uma capacidade até de inovar em algum, assim, quando há uma atenção e um planejamento, que às vezes até é mais interessante do que o que acontece numa escola particular, porque o aluno da escola pública, ele tende a valorizar mais, né? E ele tende assim, o que ele recebe, e se ele recebe bem feito e com atenção, ele valoriza muito, e ele cresce muito em cima, porque às vezes o aluno da escola particular, ele já tem em casa, não faz tanta diferença assim para ele ter isso na escola, como acontece com o aluno da escola pública. Entendi. Eu também percebo isso e acho que é bem por aí mesmo. Fabiano, você está caladinho, meu amigo? Você quer falar alguma coisa? Quer perguntar, comentar? Por favor. Maravilha, eu gostaria muito sim. Vou aproveitar, Tatiana, fazer um pouquinho de tietagem para o site por vir. Eu posso dizer que é um site que eu acesso assim, diariamente e aquele especial sobre personalização do ensino foi um grande divisor de águas na minha visão sobre educação. Então, ó, muito obrigado, viu? Ah, que bom. Eu fico feliz. Nós ficamos muito felizes em receber esse tipo de retorno. Tatiana, eu estou com uma curiosidade. Hoje a gente fala de diversas inovações na área de educação. A gente tem gamificação, design thinking para educadores, cultura maker, robótica. Tem boas iniciativas como o YouTube Edu, né? A própria Lego também tem a Lego for Education, os Google Apps for Education, Google Classroom, ou seja, uma infinidade de coisas. E isso tudo é muito legal, porque nos permite acompanhar e estimular o desenvolvimento de diversas competências, né? Além da autonomia, e com diversão dos estudantes, isso é muito bom. Quando é divertido, a coisa soa mais natural e, na minha percepção, é mais eficiente também. Bom, eu sou um entusiasta e sou incentivador dessas inovações. Mas outro dia, eu estava conversando com um grupo de colegas educadores e uma questão assim, muito curiosa acabou surgindo. É a seguinte, se com a utilização de tantas tecnologias e de tantas ferramentas, a gente não corre o risco de focarmos mais na própria ferramenta tecnológica em si, ou na própria abordagem inovadora, do que nos conteúdos educacionais, ou mesmo no desenvolvimento de competências pelos estudantes, como as competências comportamentais e de relacionamento humano. Ou seja, um certo receio que surgiu na nossa conversa, de que a gente possa passar a dar mais importância para as ferramentas do que para o desenvolvimento das pessoas em si, e o receio de a gente aprofundar o individualismo, que já é muito acentuado nessas novas gerações. Posso assim dizer que, a princípio, eu fui rápido na minha resposta, falei, não, a gente não corre esse risco, não. Mas sabe que a gente fica pensando, eu fiquei refletindo, né, um bocadinho sobre o tema, e eu já confesso que eu já não tenho mais tanta certeza. Você pode contar um pouquinho pra gente a sua percepção sobre isso, por favor? Acho que esse risco a gente corre sempre, né? Em tudo, enfim. Porque tudo, na verdade, a ferramenta é a maneira como você vai usar, né? Enfim, o livro também. Também você pode usar o livro de diversas formas. Você pode fazer o aluno ler o livro e decorar o livro e, sei lá, copiar tantas páginas do livro e fazer uma interpretação de livro. Enfim, existe uma série de questionamentos em relação a esses métodos, né? E você pode fazer uma super discussão em cima do livro e incentivar eles a criarem o seu próprio livro, a sua própria história, enfim, né? Então, eu acho que o risco existe, mas eu acho que a culpa não é da tecnologia, né? O risco existe porque a gente sempre tem que estar preparado para usar a tecnologia, para usar o que for da melhor maneira possível, né? Para desenvolver os jovens da melhor maneira possível. Mas eu sou uma entusiasta da tecnologia e vou dizer que ela ajuda o professor e ajuda os gestores e ajuda os alunos a se desenvolverem de uma maneira plena e interessante.
Bacana, obrigado. Eu até acredito que esse receio possa surgir também desse medo e resistência que alguns profissionais da educação têm em lidar com a tecnologia. Então, acabam colocando empecilhos, barreiras, né, que se formam em termos de receios. E, aproveitando a deixa, eu até pegando uma pergunta que o Henrique tinha colocado mais cedo. Henrique, vou roubar uma pergunta sua, posso? É o seguinte, Claro um que professor... pode. Brigadão. Um professor, um profissional de educação, um professor que deseja entrar no universo da inovação aplicada à educação. Por onde essa pessoa deve começar, Tatiana? O que você acha que é o primeiro passo nesse processo? Um professor que ele deseja usar a tecnologia, inovar, assim, qual seria o primeiro passo dele? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. É isso, assim, professor que, ok, agora eu quero fazer de outra forma. Exatamente. Ai, é pergunta difícil. Eu acho que, assim, acho que o primeiro passo já deu. Quando ele já quer entrar, eu acho que o primeiro passo ele já foi dado, né? Que eu acho que o primeiro passo é perder o medo, perder a resistência, perder o senso crítico de achar que estão inventando uma coisa nova para aprender, ou que isso só vai servir para os alunos ficarem no Facebook, ou enfim, né? Eu acho que o primeiro passo, no momento em que o professor ele se dá conta de que é necessário e de que pode ser mais legal, que as aulas deles podem ser mais engajantes e que podem ter um significado melhor, e até que a tecnologia pode ajudar e tirar algumas tarefas, né, braçais e que levam tempo e tal. Acho que esse é o primeiro passo. A partir daí, enfim, acho que existem já algumas formações que podem ser interessantes. Bom, primeiro eu ia dizer que pode ler o Porvir, né? Mas é claro que o Porvir é muito, assim, ele não é uma formação, né? Ele é assim, ele abre, eu acho que ele ajuda muito a ter ideias, a abrir a cabeça, a ver certas experiências e talvez tentar testar essas experiências, né? Enfim. Mas eu acho que já existem algumas formações que alguns professores podem tentar, algumas formações online, né? Porque, ok, nem todo mundo tem tempo, dinheiro, disponibilidade para fazer uma pós, enfim. Mas existem algumas formações online. Nesse momento mesmo tem uma formação aberta, tem duas formações, tem um MOOC, todo mundo está familiarizado, né, com esse conceito de videoaula de universidades que são disponibilizadas online, que são gratuitas, ou que são pagas quando tem certificação e tem alguma outra coisa, né. Então tem um MOOC sobre personalização do ensino, que tem um pouco do conteúdo que a gente produziu até para esse especial que você comentou, mas que é um MOOC preparado pelo Instituto Península, pela Fundação Lehman, e no Veduca, que é uma plataforma de videoaula, né? E que eu acho que é super interessante. Tem outros cursos online mais curtos sobre o uso de tecnologia, enfim, tem que dar uma pesquisada. Nesse momento tem também um outro curso online que está aberto às inscrições, que é um curso com o José Pacheco, da Escola da Ponte, sobre as experiências da Escola da Ponte, sobre as experiências do Projeto Âncora, que eu estou apaixonado. Para mim, o caso brasileiro que eu acho mais interessante é o Projeto Âncora. E aí, só para lembrar um pouco aquela discussão do público e do privado, é uma instituição que ela não é pública, mas ela é uma instituição gratuita e que atende alunos de baixa renda, mas é de uma ONG, enfim, e é absolutamente revolucionária. E os alunos que são de famílias, enfim, com nível socioeconômico baixo, respondem de uma maneira absurda, assim, eles são muito bem preparados, muito autônomos e muito criativos e também fazem seus testes lá padronizados e vão bem nos testes também. Então, assim, fugi um pouco do assunto, né? Mas é só para dizer que eu acho que tem muita, assim, no momento em que você se interessa por isso, aí a internet está aí para ajudar, né? Assim, tem muita formação online que eu acho, tanto formações assim mais formais, como algumas delas que eu citei,
como assim, existem grupos de professores que discutem, fóruns de professores que discutem, né? Aí eu fiz assim, eu faço assim, como é que se faz isso e tal. Então eu acho que tem muita coisa. Claro, sempre tem também as maneiras mais formais, né? A gente sempre recomenda que tem o Instituto Singularidades em São Paulo, que é um instituto que faz uns cursos muito interessantes de formação para professores e que usa maneiras inovadoras de fazer. Mas acho que mesmo sem ter acesso a isso, ou tempo para isso, online dá para aprender bastante coisa. Assim, E aí, depois a outra coisa é testando, né? Testar, vai indo aos poucos, vai testando, vai dando certo, não vai, cada um acha o seu jeito de fazer isso. Tem ferramentas gratuitas que podem ser usadas, né? Tipo a Khan Academy, que enfim, é bastante conhecida, e tá traduzida em português, uma série de conteúdos traduzidos em português, e é gratuita. E sobre ela existem muitos tutoriais online, tem muita gente usando e podendo dar dicas de como usar, o Porvir mesmo já publicou várias coisas. E é uma ferramenta, enfim, que tem gente que faz maravilhas. Tem uma professora que já veio no Transformar, o evento que a gente promove, que a gente falou antes, né? E depois uma professora dos Estados Unidos, mas assim, é de uma escola de periferia nos Estados Unidos, na Califórnia, com alunos, a maioria dos alunos dela não falam inglês direito, que são de famílias de imigrantes, e ela dá aula de, assim, é um ensino fundamental 2, assim, né, deve ser lá uma 6ª, 7ª série por aí, dá aula de matemática para eles, e ela, enfim, era uma escola que é normal, é tradicional, ela revolucionou a sala de aula com a Khan Academy, que é uma ferramenta gratuita. Então, ela, claro, ela tem computadores, né, a conectividade, isso, ela tem acesso à internet e tem computadores, né, ou tablets, não me lembro exatamente. Mas fora isso, o que ela fez, ela enfeitou a sala de aula dela, trouxe coisas da casa dela, trouxe sofá velho, pediu para todo mundo trazer coisa, enfeitou todo, transformou a sala dela numa sala de uma casa mesmo, né, enfim, deixou a coisa mais aconchegante. E começou a usar essa ferramenta, que é uma plataforma de vídeos e que tem que gera muito dado, né, que ajuda ela, para personalizar o ensino dos estudantes. Então, ela usou um método que é rotativo, que é, assim, dividir a turma em grupos, e cada um desses grupos está fazendo alguma coisa, né. Então, um grupo está na ferramenta, né, fazendo os exercícios na ferramenta, e a partir disso, quando o grupo passa pela ferramenta, ela se dá conta de quem já aprendeu e que pode seguir à frente, quem não aprendeu ainda tem que fazer mais coisa, aí ela põe um outro grupo onde os que já aprenderam ajudam os que não aprenderam, e aí tem um ensinamento da colaboração, né, para quem já aprendeu, que o cara não fica chato, né, não fica lá, ai que saco, já aprendi, tem que ficar esperando. Não, ele tem uma outra tarefa, uma outra coisa, uma outra habilidade, uma outra competência que ele pode aprender, e aí ele ajuda que atende menos. Tem algumas que fazem projetos relacionados à matemática, enfim, cada grupo faz uma coisa. Tem um momento onde ela senta individualmente com alguns alunos que estão precisando, e tudo isso ela consegue fazer porque a ferramenta entrega para ela um monte de informação, um monte de dados, ajuda ela. E é uma ferramenta gratuita, ela foi descobrindo sozinha, assim, pesquisando. Então, já tem muitas ferramentas gratuitas e muita informação online para quem quer pesquisar e quem quer ajuda, assim, para poder implantar essas inovações. Muito bem, excelente. Arlete, eu estou vendo aqui que o pessoal está fazendo algumas perguntas, né? Tem o pessoal participando, você quer falar alguma coisa, minha querida? Sim, com certeza. Muito obrigada pela oportunidade, Henrique. Nós estamos com o público participando aqui ativamente do nosso evento no Google Plus, com destaque para uma pessoa muito especial que já foi citada pela Tati. Sabe quem é? Wilson Azevedo, olha só, ele que é o coordenador do curso online, fazendo a ponte que você mencionou, e colocou o link para a gente aqui na nossa página do nosso evento no Google Plus, que é o bit.ly/ponte no Brasil, que tem um link para o curso com José Pacheco e a equipe do projeto Âncora. O Wilson, por sinal, fez um comentário muito interessante algum tempo atrás aqui na nossa lista de comentários. Ele pediu para que a gente não se esqueça do Gente, do Rio de Janeiro, uma escola pública, municipal, no Vidigal, Abelão Vizinho, a Rocinha, que está no Quando Sinto Que Já Sei.
Ok? Além disso, nós tivemos um comentário muito interessante aqui da professora de inglês Ana Maria Menezes, que atua no Connect Me Education. Olha só que interessante o depoimento dela. Acho que é como o balanço de um pêndulo. Quando começamos a utilizar tecnologias diferentes e explorá-las, temos a tendência de focar no que é novo. Mas, com o passar do tempo e a tecnologia normalizada, o foco volta para o lugar que deve ser central sempre. O aluno, o estudante, o aprendiz. Ok? Um outro comentário muito interessante aqui é o da Ana Gerim Teixeira, que disse o seguinte: esse sonho de ter educação inovadora em todas as escolas, privadas e públicas, também é meu. Muito lindo, né? E aqui tem as saudações de pessoas de todo o Brasil que estão aqui participando do nosso evento online e com certeza vão querer um bis, hein? Nós precisamos convidar o pessoal do Povir mais vezes. Com prazer, não? Se as pessoas gostam de conversar sobre esse assunto, a gente também gosta. Sem dúvida, a gente tem muita gente aqui que gosta de conversar sobre esse assunto. A gente pode até trazer mais pessoas para a mesa também, ia ser bem legal isso. O próprio Wilson, podemos trazer ele para a mesa, vai ser bem legal isso. Legal. Ô, Tatiana, entrando um pouquinho no assunto sobre inovação, já falamos aí né, já citamos o artigo das tendências, vamos falar um pouquinho delas. Assim, o que a gente pode esperar em termos de tendência para 2015 no que diz respeito à inovação? Partindo do pressuposto que nós temos conectividade e temos também professores interessados, se capacitando, o que o Porvir, entrevistando as suas fontes, o que ele tem encontrado, o que ele vê adiante dele em termos de inovação na educação? Então, nesse trabalho, assim, a gente faz todo ano, né, tenta fazer esse exercício todo início de ano e tal, e aí para 2015, obviamente, né, não muda tudo de um ano para o outro, mas, assim, algumas coisas apareceram muito fortes, e uma delas é a gestão de dados, porque o que acontece? A gente tem uma série, né, de ferramentas hoje, jogos, games, plataformas adaptativas, vídeos, enfim, tem um monte de ferramentas. E o que acontece é que, enfim, chega uma ferramenta para ensinar português, outra para ensinar isso, outra para corrigir prova, enfim, vai chegando um monte de ferramenta e muitas vezes elas são super interessantes, são super úteis para os professores, mas assim, essa mistura toda de que quando ela não acontece de forma integrada, ela também dificulta um pouco, né? Faz falta para o professor algo que também já integre tudo, já entregue para ele quais dados que são interessantes para ele, que vão dar um norte para ele tomar as decisões e conseguir realmente fazer um trabalho que desenvolva os seus alunos e que facilite o aprendizado dos seus alunos. Então, tem uma tendência forte aí de desenvolverem e de começar a ser mais usado ferramentas que vão organizar todos esses dados e que vão integrar todas essas soluções, né? Você imagina que enfim, numa escola onde já existe uma cultura inovadora, muitas vezes são usadas muitas ferramentas, né? E aí, só para administrar o login de todas elas, né, do tipo, administrar a senha de agora entra nessa, e esse aluno tem tal informação sobre o aluno aqui, tem tal informação sobre o aluno ali. Então, assim, ferramentas que integrem todos esses dados e que organizem e que ajudem o professor a usar esses dados é uma das tendências que a gente conseguiu aí mapear como forte para esse ano. E isso ajuda muito também na avaliação, né, que deixa de ser, enfim, não é mais aquela avaliação igual para todo mundo e enfim, cada final de mês, cada final de bimestre, vai lá e faz uma avaliação, passou, não passou, né, mas uma avaliação, né, a partir desses dados é possível fazer uma avaliação personalizada e em tempo real, né, ele vai sendo avaliado sempre e vai prosseguindo no que ele já conseguiu atingir e vai aprendendo o que ainda não conseguiu. Então acho que a tecnologia é bem forte para mudar a maneira como se avalia, né, o conceito de prova, ele vai perdendo força, eu acho que é um ano importante para isso.
O aprendizado por competências, o que significa isso? São métodos, são formas, e tudo conversa, né? Em que não é importante lá determinar exatamente o que vai ser cobrado na prova e quais são os conteúdos cognitivos que vão ser cobrados, que vão ser ensinados e que vão ser cobrados, mas um aprendizado que não se baseia tanto no tempo e que diga na primeira série você tem que aprender isso, na segunda isso, mas assim, um aprendizado que entenda quais são as competências e quais são os conhecimentos cognitivos que o aluno tem que aprender ao longo da sua vida escolar. E aí tem uma série de estratégias como a resolução, né, a gamificação, os desafios, a programação, a robótica, os laboratórios makers, a resolução de problemas, né, o ensino baseado em projetos, que vão fazendo com que o aluno vá aprendendo todas essas competências e esses conhecimentos em cada um num ritmo e cada um numa ordem, mas o importante é que ele aprenda todos eles, né? Numa prova, às vezes você tira 6, você tira 7, você tira 8, e só alguns poucos tiram 10, né? E aprenderam tudo. Assim, dessa forma, você ao longo da sua vida escolar tem uma série de competências que você determina que vai aprender e você vai aprendendo tudo isso. E aí, por último, uma coisa que é difícil de mudar ainda, em função de várias, enfim, em função do reconhecimento disso, mas na medida que você ensina de jeitos diferentes, você avalia de jeitos diferentes, e que você entende que o aprendizado não vem só da sala de aula, é preciso também abrir o leque das maneiras como são certificados os conhecimentos, né? Não vale mais só o diploma do ensino médio, ou o diploma de ensino superior. Tem outras formas de certificar conhecimentos, né? Como os nanocertificados, que são, né, cursos menores de MBA, por exemplo, em vez da pessoa, ela já tem uma faculdade, já tem uma especialização, ainda vai fazer toda uma MBA, quando alguns conteúdos do MBA não fazem mais sentido para ela. Então, estão surgindo nanocertificados, né, que são certificados mais curtos, de conteúdos que são realmente importantes para a pessoa aprender para a sua vida profissional. Esse é só um exemplo, tem outras maneiras também de certificar conhecimentos que você não aprende na escola, né? Um curso de fotografia que você faça, um grupo de estudo que você faça, enfim, maneiras de certificar esse tipo de aprendizado que você aprende de outras formas. Então isso também é uma coisa que a gente vai discutir muito, mas acho que dessas tendências essa é a mais difícil de evoluir assim, significativamente esse ano no Brasil, em função primeiro das empresas reconhecerem e segundo das regras do MEC, enfim, isso tudo demora um pouco para mudar, né? Eu acho que vai crescer muito a busca das pessoas por isso e a necessidade, mas ainda o reconhecimento ainda tem. Então acho que essas foram as principais tendências que a gente estudou. Espero que a gente esteja no caminho certo, né? Eu também, sem dúvida. Arlete, por favor, traga-nos a sua pergunta. Vamos lá, a pergunta de Francisco Correia para a Tati. Você acha que os governos, de uma forma geral, têm incentivado a inovação no âmbito educacional? Você poderia citar exemplos de experiências neste sentido? Eu acho que está crescendo a preocupação dos governos em incentivar a inovação. Acho que num país assim do tamanho do Brasil ainda é um pouco desigual, né? Tem alguns governos mais preocupados, alguns governos menos preocupados, ou pelo menos menos informados, né? Enfim, acho que não é não é uniforme a preocupação no Brasil inteiro. Mas acho que, de uma maneira geral, todo mundo está preocupado em formar os jovens para o trabalho, em preparar melhor eles, né? Já existe uma percepção geral da sociedade, e aí, em função disso, uma pressão em cima dos governos, de que a escola não está preparando as pessoas para o mercado de trabalho, que a escola não está preparando o jovem para inovar, para empreender. Eu acho que isso é um conhecimento, enfim,
é quase um senso comum já na sociedade. Então, na medida em que há um senso comum, os governos são pressionados por isso e eles já entendem que eles precisam inovar, precisam mudar a maneira como está organizado as escolas. Mas, por enquanto, o que a gente ainda vê são iniciativas pontuais, né, que, assim, são cases, modelos que têm-se a ideia de replicar, mas que a gente não sabe ainda com que velocidade, com que abrangência que vão ser replicados, né? Então, acho que o Rio de Janeiro é um estado que tem várias iniciativas, a gente pode citar, tem o projeto Gente, que já foi aqui, que é uma escola de ensino médio, que está preocupada em um ensino técnico que prepara para o colégio com muita tecnologia, em que o aluno pode escolher o que ele vai fazer, e em que ele é incentivado a fazer um projeto de vida, é super legal. Tem os GECs, né, que é uma rede de escolas, Ginásio Experimental Carioca, que é ainda o Ensino Fundamental 2, são várias escolas, cada uma tem a sua vocação, né, então tem a vocação olímpica, uma escola que foca muito em esportes, tem a vocação linguística, uma escola que foca em estudo de línguas, tem a vocação socioemocional, uma escola que foca em desenvolver o socioemocional, e aí tem umas experiências muito boas. No Rio de Janeiro tem uma escola que é o Chico Anísio, que também é muito referência, que ela desenvolve as habilidades socioemocionais nos alunos, ela tem uma série de atividades para isso, um currículo é construído em cima disso, os alunos fazem projetos para isso, todos os professores são formados para isso, é muito interessante. Então, assim, que eu me lembro agora rapidamente, eu poderia citar o Rio de Janeiro como um estado onde tem muita coisa sendo testada e algumas coisas muito legais acontecendo, assim. Ontem mesmo recebi uma notícia que eu achei super bacana, não sei nada muito profundamente, mas achei interessante que a Prefeitura de São Paulo vai lançar um edital para implantar 12 Fab Labs na cidade, e que eu achei sensacional, assim, enfim, não sei mais para que vão ser usados, como vão ser usados, mas, enfim, acho que a cidade hoje, São Paulo hoje tem 2 Fab Labs, vai ter mais 12, acho que são ambientes onde se pode criar inovação, onde se pode testar muita coisa. Então, acho que já existem algumas iniciativas, só que elas ainda não são escaláveis. Que eu acho que esse é o grande, né, desafio, é chegar a todo mundo e não só a alguns grupos. É isso mesmo. O nosso desejo é que o negócio fique escalonável. Como você disse, o Brasil é muito grande e precisa, e tem muita coisa a ser incentivada, sobretudo quando você sai do litoral brasileiro, né? Você vai para o interior do Brasil, aí a conectividade cai, a formação cai, o acesso cai, etc, etc. Não estou falando de um modo genérico, mas estou falando em termos até de pesquisa, assim, você vê que é mais devagar mesmo. Arlete, mais alguma pergunta? Ou podemos encerrar? O nosso horário já está chegando ao fim, né? Nós temos outros compromissos, não queremos nem prender a Tatiana, nem o Fabiano, mas você quer fazer mais alguma colocação? Vamos lá, então. Júlio Santos, que é líder do GEG Natal, escreveu que é muito fã do professor José Pacheco e que o GEG Natal está se organizando para participar do curso com a equipe do Projeto Âncora. José Antônio da Silva afirma que GEG Brasília está conectado e que nosso evento está fantástico. E o José Antônio disse também que concorda com a Ana Maria, pois a tendência é mesmo de integração da tecnologia e que quem quer aprender sempre encontra um caminho. Ok? O Wilson Azevedo fez um comentário interessante, diz o seguinte, que a Alisson Elizondo dá aula para alunos de 8, 9 anos, que equivale ao 3º ano do ensino fundamental brasileiro. Vamos lá. Tiago Matos também está dizendo que é muito bom poder participar do evento, obrigada pela oportunidade, envia abraços para todos. Vamos ver quem mais. Francisco Cantarucci, dizendo aqui, GEG Porto Alegre está conectado. Temos também
a professora Cris Miura, líder do GEG Ribeirão Preto, dizendo que os links do Porvir são fantásticos, principalmente um deles, que trata do tópico Por que Agora? Parte 1, História, que vale a pena mesmo a leitura, a reflexão. Júlio Santos comenta também que o Porvir é tudo de bom. Vamos lá, GG Tupã está presente com Carlos Eduardo. Além disso, temos vários outros participantes que estão só fazendo check-in, estão dizendo que estão presentes. Então é isso, pessoal. Eu acredito que a parte de perguntas aqui do nosso debate já tenha se esgotado. E nós só temos que agradecer, não só aos nossos amigos do GEG Belo Horizonte, que conosco organizaram esse evento, foi uma alegria muito grande, mais um evento em parceria, e principalmente agradecer a nossa convidada, Tatiana, que tão gentilmente compareceu ao nosso Hangout On Air do projeto Vamos Nos Conhecer, falando hoje sobre educação e inovação. Obrigada a todos e uma boa noite. Obrigada. Só antes da gente fazer o fechamento, Arlete, eu queria só convidar a todos para acessarem, além, obviamente, do site do Porvir, acessarem também, vou colocar aí na tela, o YouTube do Porvir, porque lá tem muito conteúdo interessante, embora a Transformar, como a Tatiana falou, é só para convidados, eles disponibilizam muito material, vídeos longos, palestras completas, depoimentos, que é muito bacana. E aí, só para antes da gente encerrar de vez, fala só um pouquinho para a gente, Tatiana, como que vai ser o Transformar 2015, o que vocês já pensaram, tema, convidados, só para a gente ficar aqui também na vontade de esperar os próximos vídeos para a gente poder assistir. Muita vontade, né? Muita vontade. Eu não posso ainda falar exatamente quem são os convidados. Poxa, achei que a gente ia ter um... eles ainda estão sendo convidados. Claro, né? Eu sei, então, eu tô brincando. Mas os temas a gente já pode falar um pouco, a gente vai falar, tem alguns dos temas que a gente conversou hoje aqui que vão estar presentes, né? Então a gente pretende falar sobre certificação, né? Sobre novas formas de certificação. A gente pretende falar sobre como a tecnologia pode ser usada para levar a equidade no sistema educacional, né? Legal, como a inovação e a tecnologia podem ser levadas para melhorar a qualidade para todos. A gente vai falar sobre uma nova tendência que nem sei se a gente já tem uma palavra em português, que é Social Problem Solving, né? Algo como resolução de problema social, que é o uso de projetos e enfim, do aprendizado a partir enfim, dos alunos, dos jovens resolvendo problemas sociais que estão próximos a eles ou não, enfim, e o aprendizado, enfim, algumas maneiras de fazer isso. Qual é o outro tema? A gente vai trazer cases brasileiros de professores que estão usando experimentação, que estão usando o projeto Maker, enfim, estão usando tecnologia para inovar. E é por aí, acho que é meio por aí, assim. Makers, é isso. Formação de professores, né? Enfim, que a gente sempre fala, que é o mais importante de tudo. Vamos falar também sobre inovação na formação de professores. E tem sempre uma área do nosso evento, uma sessão do nosso evento que é relacionada com o empreendedorismo na área de educação, né? Porque a gente, enfim, a gente acredita que também para mudar a educação é importante que tenham novas ferramentas, tenha gente pensando em negócios sociais para resolver os problemas da educação. Então, também tem uma área sobre isso, uma sessão sobre isso.
Muito bom, a gente deseja sucesso. Espero que os convidados aceitem os convites. Tomara, não, eles vão aceitar. E depois a gente acaba sendo beneficiado pelos vídeos que forem publicados no YouTube. Com certeza, com certeza. E pelas resoluções. A gente não comentou aqui, mas depois você vai ter que voltar, porque eu tenho outras coisas a perguntar. Eu vi que no ano passado vocês fizeram encontros para sugerir uma pauta de educação para os candidatos a presidente da República, né? Eu queria ter falado disso, que isso é bem importante, mas, enfim, fica cenas para os próximos capítulos. Tá bom, tá ótimo. Se você quiser, claro, a gente marca novamente, conversa de novo. Fabiano, quer deixar suas considerações finais, meu amigo? Muito bom. Bom, o assunto a gente já viu que não vai faltar nunca, não é? Tem muita coisa legal para a gente conversar, compartilhar sobre educação. E, bom, agradecer a Tatiana por essa disponibilidade, né, por esse bate-papo incrível. Agradecer também ao Henrique e à Arlete pela maravilhosa organização e recepção. Esse projeto que a Arlete tem conduzido e o Henrique aqui do VGBH tem colocado, como diz a galerinha, né, muita pilha nesse projeto. Muita pilha, muito carvão nessa lei. Isso, tem sido muito inspirador. Então, é um grande agradecimento. E, né, Henrique, a gente já está convidando a Tatiana assim, para outros bate-papos e compartilhamentos conosco. E quem sabe, né, Fabiano, se a gente conseguir dar andamento ao nosso projeto de um seminário, por que não convidá-lo também para estar presente conosco? Ia ser bem legal, hein? Muito bom. Tatiana, por favor, suas considerações finais. Se quiser passar seus contatos, seus endereços, faça aí o seu jabá também. Tá bom. Não, enfim, só agradecer a participação, dizer que achei a conversa ótima e super produtiva. Espero que as pessoas também tenham achado. E, enfim, acho que o meu jabá é o por vir mesmo, porque tudo que a gente conversou aqui, que a gente compartilhou aqui, faz parte das conversas que a gente tem para produzir os conteúdos que a gente produz, das entrevistas que a gente faz, das leituras que a gente faz. Então, tem muita coisa lá. Eu acho que a gente pode conversar também pelas nossas redes sociais, pelo nosso e-mail, enfim. O endereço do Porvir, acho que, né, não sei, porvir.org. Eu tentei divulgar o máximo no título, nos lugares. Eu acho que, assim, não sei se todo mundo já leu esse material que a gente fez sobre personalização do ensino e o material que a gente fez sobre competências socioemocionais, mas eu convido a ler. Eu sei que é extenso e tal, mas eu acho que ali tem para quem trabalha com educação diretamente, assim, é bem interessante. Não precisa concordar com tudo, mas eu acho que é interessante, assim, de entrar nessa discussão. E o meu e-mail é tatianaclix@porvir.org também. Sintam-se à vontade. E eu queria fazer um convite também, eu sei que tem muito professor aqui. Sim. Se vocês tiverem boas histórias para me contar, bons casos para nos dizer, a gente está sempre querendo saber o que está acontecendo aí em todos os lugares. É isso mesmo. Legal, obrigada. E vamos marcar aí, vamos ver quando que a gente conversa de novo. Beleza. Obrigadão, viu, Tatiana? Obrigado a todos. Obrigada, boa noite. A gente se vê numa próxima. Boa noite. Tá bom, boa noite. Boa noite. Tchau.